Eu vou tentar não estourar o microfone nesse vídeo, tá? Assisti Classroom of Elite porque não tenho amor próprio. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, espero que vocês estejam bem. Bom, mês passado terminou de lançar a terceira temporada de Classroom of Elite, ou Yojitsu, e eu resolvi assistir enfim o anime desde o início, já que eu sou aparentemente o único ser humano vivo que não tinha visto ainda. Eu terminei a primeira temporada e eu tive a ideia de fazer uma minissérie de 3 vídeos falando sobre cada uma delas. Claro, isso só se esse vídeo for minimamente bem, se ele flopar eu paro por aqui e a gente finge que nada aconteceu. Pode crer? Let's go! Pois bem, uma coisa que você vai reparar quando você assistir esse anime é que todos os episódios começam com uma citação pra fingir que ele tem alguma densidade narrativa, mas não tem não. Não se deixe enganar. Eu sei que os malucos das citações eram pica, mas esse anime... No primeiro episódio a gente tem o contexto geral da obra. A gente tem o protagonista, e eu vou me referir a ele assim porque eu tenho preguiça de ficar falando Ayano Koji, mas esse é o nome dele, se você quiser saber. E ele é basicamente uma porta. Ele tem essa cara de tédio permanente do início ao fim do anime e ele fala de um jeito como se tudo e todos fossem absolutamente desinteressantes pra ele. Enfim, ele tá começando o ensino médio no colégio Koudo Ikusei, que é um colégio renomado, e logo de cara a gente vê que é um lugar diferenciado mesmo, que eles têm de tudo. É mercado, restaurante, lanchonete, shopping, é um mundo próprio. E o dinheiro que eles usam lá são pontos da escola. E a professora explica na primeira aula que esses pontos ficam disponíveis no primeiro dia de cada mês, tipo um salário. Começando desse primeiro dia de aula em que eles recebem 100 mil pontos que valem por 100 mil ienes. E ela menciona que tudo no colégio funciona na base do mérito. Óbvio que todo mundo dá ouvidos pra primeira parte do que ela fala e ignora a última. Em geral sai gastando os pontos desenfreados porque foda-se, saca, mês que vem eles recebem mais mesmo. E em meio a isso todo mundo caga total pras aulas todas. O resultado é que no mês seguinte ninguém recebe ponto nenhum. E quando eles questionam a professora, ela faz toda uma pose e fala que eles não vão receber nada nesse mês mesmo porque eles são tudo um bando de vagabundo que não fez esforço nenhum pra nada. E é isso aí mesmo, mano. Acabou a mamata. Sabe a mamata? Acabou. E é aí que a gente começa a entender qual que vai ser a dinâmica do anime. Porque a grande sacada dele é que os alunos vão viver os 3 anos do ensino médio numa constante competição para ganhar pontos e por consequência ter a melhor posição possível dentre as classes, sendo que nessa estrutura a classe A é a melhor e a D, onde o protagonista tá, é a pior. Daí segue essa ordem alfabética com base no mérito e nos pontos. Se uma classe passa a outra em pontos, ela sobe e elas trocam de letra. Easy. E aqui eu aproveito para apresentar a Suzune, que é essa mina aqui. Ela vai ser uma personagem muito importante pro anime e ao passo em que o protagonista é uma porta, a Suzune por sua vez cumpre o papel de ser a mina antipática da sala. Então ela é toda, eu não sou amiga de ninguém, eu não preciso de ninguém, sou loba solitária. Essas chatice aí. Mas enfim, o lance dessa boneca é que apesar dela não gostar e não querer nada com ninguém, ela quer chegar na classe A. Então, como quem não chora não mama, ela vai ter que começar a contornar essa tendência antissocial Sasuke das ideias e a se forçar a socializar com o objetivo de fazer com que geral melhore o desempenho. E ela vai se agarrar muito ao protagonista pra fazer isso, já que por ser todo calado e não falar nada ainda necessário, ele é em teoria a pessoa mais suportável de lidar pra ela. Fora eles, outra boneca que recebe destaque logo de cara é essa aqui, cuja personalidade é peitos, basicamente. E o meme dela é que ela quer ser amiguinha de todo mundo, algo que ela alcança com muita facilidade utilizando da sua arma principal, que é peitos, basicamente. E ela consegue virar amiga de todos, menos da Suzune, que odeia gente de maneira geral e ela em particular. E pra gente ver que o anime se leva a sério pra caralho, ele já faz do segundo episódio um episódio de piscina. Mas ok, depois de focar nos peitos da senhorita fanservice aí 4 vezes no primeiro minuto, ele começa de fato a trabalhar um pouco em cima do plot real, com a Suzune tentando criar um grupo de estudo com os alunos burros da sala pra conseguir melhorar as notas e subir de nível. Daí ela fala com o protagonista, usa uma chantagem entre muitas aspas, sem pé nem cabeça e convence ele a ajudar a recrutar os bosta. Tirando que ninguém aceita porque ninguém gosta dele. Daí ele vai lá, fala com a senhorita fanservice, que já é amiguinha de todo mundo, ela desenrola isso em 2 minutos, só que a Suzune acha paia ela se juntar no grupo porque ela é fresca pra caralho e insuportável, e é basicamente essa a dinâmica desses 3, espero que vocês tenham gostado. E sendo franco, até mais da metade do anime eu não tava botando muita fé nele não. Eu não sei se é intencional, mas ele se mantém boa parte da primeira temporada meio largado. A gente tem um objetivo principal, que é atingir a classe A, mas os episódios são todos quase que fillers. Tipo, metade do episódio 4 é pra uma mini lore meio foda-se com essa boneca, a Ishinose, chamando o protagonista pra trás do colégio porque ela recebeu uma carta de amor, mas quer dispensar a pessoa e não sabe como. Ela quer que ele finja ser um namorado dela, olha que mina desgraçada. Daí a garota que mandou a carta chega e rola isso. ただの友達だ。一ノ瀬、誰かに告白するってそんな生優しいものじゃないだろ、お前は。
その子の必死な思いに応えないといけないんじゃないのか。 E pasmem, essa é a primeira vez no anime que esse maluco falou alguma coisa relevante. Daí ele vaza, deixa as duas se resolvendo. E na cena seguinte, a garota que se declarou passa chorando, o que me faz pensar que o diálogo foi algo do tipo: credo, lésbica, que nojo, eu tenho nojo de lésbica, fica longe de mim, sua nojenta. Fora esse evento extremamente específico, dois dos outros momentos principais que essa temporada nos apresenta giram basicamente em torno desse boneco aqui, o Sudou. E as duas situações se resumem a ele se metendo em problema e dando dor de cabeça pra esses dois, fazendo eles terem que se desdobrar pra evitar um estresse ainda maior pra sala inteira. Nesse segundo momento que eu citei, inclusive, eles acabam envolvendo essa boneca, a Sakura, e essa mina, ela tem dois lados, um que vende pack na net e o outro que é tímido e tem medo de gente. Rola até um tribunal escolar pra resolver o BO que o cara tá envolvido antes do arco acabar e a gente continuar com aquela sensação de que nada de fato aconteceu até então na história. Mas calma, que quando a gente pensa que o anime vai tomar um rumo de fato, a gente tem o episódio 7, que é um episódio de piscina. E se você tá se perguntando, ué, mas o 2 já não era um episódio de piscina? Então, mais ou menos. O 2 começou como um, mas mudou o foco no meio e até que executou alguma relevância. Mas esse não. Esse é 100% um episódio de piscina. E com o plot incrível de um dos moleques da sala do protagonista tentando gravar o vestiário feminino, ele nos prova de novo que o autor desse nojo absolutamente não tem mãe e foi parido por um Opala 2008 sem retrovisor com luz de freio queimada. E francamente, até esse ponto o anime tava ruim. Era dinâmico? Era. Divertidinho? Também. Mas cara, não tinha nada acontecendo praticamente. E mesmo o episódio que é a ponte pro arco final também é quase que completamente descartável. Nele, os alunos das 4 classes do primeiro ano saem num cruzeiro do colégio. E o anime basicamente vira um etizão esculachado durante um terço do episódio. Por isso tem esse cabeludo que eu esqueci quem é assediando duas minas, incluindo a Suzune. Por fim, a viagem acaba com os malucos deixando os alunos tudo numa ilha deserta pra se fuderem por uma semana. Faria igual. E é basicamente isso que acontece nesse episódio inteiro. E agora, só agora, o anime assume um tom um pouco mais sério e começa a mostrar qual que é a dele. Demorou um pouco, devo dizer, mas vamos lá. Spoilers do restante do anime a partir daqui, tá? Esteja avisado. Tá, antes de falar da reta final, vale comentar 3 coisas que eu deixei de lado na parte sem spoilers do vídeo. A primeira é que tem um BO entre a Suzune e o presidente do conselho estudantil, que é irmão dela, inclusive, onde ela fica meio que buscando a aprovação dele, enquanto o cara é simplesmente misógino real. O cara é o Goku misógino e tenta até bater na mina de graça no segundo episódio. A segunda coisa é que ainda nos primeiros episódios, no terceiro pra ser mais exato, a gente tem o twist, né? A gente descobre que a senhorita fanservice na verdade é a senhorita duas caras. E que ela na verdade não é amiguinha de todos, mas sim uma cuzona que não gosta de ninguém, quer manipular todo mundo. Uau! E eu só queria mencionar que é muito estranha a troca de personalidade dela, porque a cara dela muda junto, tipo o formato dos olhos dela, sabe? Por que diabos os caras não mudaram só a expressão dela pra ficar mais natural? Não que eu espere muita coisa desse anime, mas é muito estranho. Fora isso, o balanço entre as duas personalidades dela também é estranho, porque ela se comporta como se fosse boazinha o tempo todo, mesmo quando ela tá só com o protagonista, mas tipo, ele já não conhece essa versão dela, por que ela só não relaxa quando eles estão sozinhos, sabe? De qualquer forma, agora que ela tem 2 traços de personalidade, uma sendo a antipática pistola com cara de assassina e o outro sendo peito, sim, ainda, eu vou chamar ela pelo nome, ela é a Kushida. E a terceira coisa que rola é que no episódio do cruzeiro, no comecinho, a gente descobre que um maluco desconhecido entrou em contato com a escola querendo que o protagonista fosse expulso. E a professora dele dá 2 opções. Ou ele tenta chegar na turma A, ou ela mesma vai provocar a expulsão dele. Ele fica puto do jeito dele, mas cede a chantagem. E é por isso que ele ainda faz algum esforço pela classe. Enfim, depois disso começa a lore real do anime. No 9º episódio, no 9º. Pois bem, uma vez que todo mundo é despejado do cruzeiro, eles começam a se preparar pra viver na ilha deserta, tal qual um náufrago. Na real, considerando a quantidade de aluno que tem nessa porra, ilha deserta nem faz muito sentido, mas enfim. Falta um monte de coisa lá, mas eles recebem pra uso 30.000 S-Points, que eles podem gastar com essas coisas. Só que, os pontos que não forem gastos vão somar nos pontos da classe depois. Então, geral fica meio cauteloso de usar. Tem até um conflito logo de cara, porque não tem banheiro na ilha e tem uma galera, em particular as minas, que não tá muito nessas de cagar em caixa de papelão ensacado, tá ligado? Daí elas veem que tem banheiro à venda na lojinha da escola, só que quando elas falam de comprar um... Mano, pá, primeiramente tira o dedo do óculos pra falar. Papo reto, tu já ajustou essa merda? Já ajustou essa merda? Tira a mão daí, mano, que você parece um imbecil. Pelo amor de... Tentar não estourar o microfone nesse vídeo,
Daí fica um clima meio ruim, mas depois eles aceitam comprar o banheiro. Deixando isso de lado, nesse desafio da ilha rola uma divisão de grupos por classe e tem um sistema de contagem de pontos baseado em alguns comportamentos de sobrevivência e em uns outros bagulho que eu já vou falar. O protagonista vai junto da Sakura e desse loiro aí pra dar uma caçada, e no meio disso tem a menção dos locais. Os locais são espaços que valem pontos pra classe toda, mas só quando o líder dela passa o cartãozinho dele na máquina de lá. O lance é que no final da prova vai ter um quiz de quem que é o líder de cada grupo, e a ideia é que os líderes não sejam descobertos, senão seus grupos perdem pontos. No meio dessa caçada, o protagonista avista o aparentemente líder da classe A, o careca aí. E voltando nessas de escolher um líder pro grupo deles, acaba caindo nas costas da Suzune, e eles também encontram um local, e fazem um esqueminha de cercar ela pra passar o cartão e ela não ser descoberta, mas que não parece muito funcional não, eu devo dizer. Num dos dias, o protagonista, a Sakura e um random encontram uma mina de outro grupo e ajudam ela porque ela tá machucada. O nome dela é Ibuki, e tá tudo lindo no grupo deles até que eles descobrem que o loiro lá pulou fora da ilha, o que significa perda de pontos pra eles. Já no episódio 10, o protagonista e a Suzune vão até o grupo do cabeludo assediador, que é a classe C, e descobrem que foi ele que bateu na Ibuki, e também que ele gastou todos os pontos do grupo dele, que tinha uma regra que se os S-Points zerassem por uso, mesmo que o grupo fizesse um monte de merda, os pontos da classe não seriam afetados, eles não perderiam pontos. Então a estratégia deles foi torrar tudo pra poder ignorar a prova e só curtir a ilha. O diálogo acaba e os dois vão embora. Voltando pro grupo do protagonista, numa noite a Ibuki fica de intriguinha com o pessoal e no dia seguinte as mina acordam os moleques falando que alguém roubou a calcinha da loira aí. Baixou de novo o nível do anime. Enfim, os moleques tudo vasculham as mochilas e encontram na do Ikki, mas claramente não foi ele. Ele tá com o BO pro protagonista, que enfia a calcinha no bolso, e depois do Hirata revistar geral e mentir que não tava com ele, ele vai falar com o protagonista e... E lá ele. Ele então fala que ele é quem sofreria menos dano ao assumir a culpa, porque ele é o namorado da garota, a Kei, e pede pro Ayano Koji, e eu vou chamar ele pelo nome agora porque eu cansei de ficar falando protagonista, enfim, pede ajuda pra encontrar o culpado. O Ayano Koji aceita e o episódio acaba. Ainda nessa, o próximo episódio começa com as minas querendo separar as barracas delas das dos moleque, e a Suzune fala que tá bom, mas que pelo menos 2 deles teriam que ter a permissão pra ir pro lado delas. E ela aponta o Hirata, que é o único que geral confia, e obviamente o Ayano Koji, porque... protagonista, né, pai? Numa dessas, a Ibuki aparece, troca umas palavras com a Ayano Koji, cai fora e depois a gente vê ele mexendo no lugar que ele tinha encontrado ela antes. Mais tarde, ele confronta a Suzune do porquê que ela tá escondendo que tá doente desde o início da prova. E de fato, ela tava meio esquisita. Ela fala que não tá e ele, depois de dar uma de creep e avançar na mina, agarrar o braço dela, tira precisamente a temperatura dela com a mão e arranca dela que ela tá escondendo isso pra não ferrar geral na prova. Que amor. Mais tarde, os dois estão conversando e um random do grupo vai zoar que eles são um casal e taca lama no cabelo dela, do nada. Dela, obviamente, emputece, dá um golpe de karatê nele. O Ayano Koji até fala que se ele não tivesse no caminho, o moleque tinha ido de Americanas. Ela sai puta pra se lavar. E é nessa noite que ela vai até o Ayano Koji e conta que o cartão dela foi roubado. Agora deu carai mesmo. Ela suspeita da Ibuki, já que ela é de outra classe, e da Kei porque as duas não se dão muito bem, mas o Ayano Koji já tira a suspeita da Kei pelo menos. Nessa mesma noite, alguém ateia fogo no manual do grupo e geral começa a tretar e a suspeita vai total pra Ibuki porque a mina sumiu do nada. A Suzune encontra ela e confronta a mina, mas ela tá toda fodida de doente, e a Ibuki se aproveita disso pra tentar quebrar ela no pau. E meio a isso a gente descobre que ela de fato roubou o cartão. Ela ganha da Suzune na luta e deixa a mina jogada aos ratos, toda doente, lameada e nojenta na chuva. O Ayano Koji resgata ela e depois que ela acorda eles têm um papo meio emocional. E eu digo meio porque só ela tem emoção. Ela desabafa falando que se ela não fosse toda antipática, tivesse feito amigos, ela não teria perdido o cartão porque ela teria com quem revezar. O Ayano Koji tá só tipo, sim, de fato, você é burra. Daí ele fala que vai ajudar ela e apaga a mina. E daí ele leva ela pra professora e pede a desistência dela. No dia seguinte a prova tá no fim e tá na hora de apontar os líderes. E é quando o cabelo do assediador surge e a gente descobre o seu grande plano. Ele fez um acordo com o careca pra ceder informações das turmas D e B em troca de pontos. Os informantes seriam a Ibuki e um outro moleque que ficou no outro grupo. Ele então fingiu entrar em conflito com os dois, bateu de verdade neles, filha da puta, e depois gastou todos os outros pontos que nem a gente viu. E depois de aproveitar a ilha, todos da classe desistiram, menos os espiões e ele, que ficou administrando o plano às escondidas. No fim, ele traiu o careca e usou as informações para preencher corretamente os líderes no apontamento. Dessa forma, a classe dele ganharia. Porém... C class 0 ponto. E não só isso. A class 120 ponto. B class 140 ponto. D class 225 ponto.
E se você ficou tão what the fuck quanto eu, segura aí que lá vem a explicação insana, moleque. O líder da classe D nunca foi descoberto, porque quando o Ayano Koji levou a Suzune doente pra professora, ele se tornou o líder. O lance da Ibuki ter roubado o cartão foi porque a câmera que ela usaria pra fotografar ele e mandar pro cabeludo pra comprovar o líder da turma tinha quebrado. E adivinha quem que quebrou? E mais, lembra do cara que sujou o cabelo da Suzune do nada? E sabe quem que deixou o cartão ser roubado? E quem tacou fogo no manual? Pois é, foi tudo a porra do Ayano Koji. E mais, ele descobriu que não era o careca, o líder da classe A. Descobriu quem que era e descobriu o walkie-talkie da Ibuki. Tá bom, né? Mas ele deixa todo o crédito pra Suzune e ela fica toda bobinha lá sendo amada pela classe inteira enquanto ela odeia todo mundo. A prova acaba e mais tarde a professora chama o Ayano Koji pra conversar e ela revela que quem tinha falado com ela sobre a expulsão dele era o próprio pai do moleque. Mas isso não é explicado nessa temporada. E a última cena do anime é a Suzune tsunderando o Ayano Koji depois dele contar que tudo que ele fez foi pra ela ter aliados. Só que, だが堀北 nos minutos finais, ele revela pra nós que na verdade ele não é amigo de 道具でしかな ninguém. いな犠牲を払おうと構わない最後に俺が勝ってさえいれば Uau! E é isso, assim termina a nossa sessão de anime cringe de hoje. No fim das contas é aquilo que eu já tinha comentado antes, Classroom of Elite não é um anime bom de maneira alguma, pelo menos nessa primeira temporada. A obra não se respeita e enrola muito pra acontecer alguma coisa e perde tempo demais com uns plot meio f***s. Os 2 primeiros terços do anime são de praticamente nada e a história só engata nos últimos 4 episódios, ainda assim com muito do elemento idiotinha de antes. Mas foi divertido de assistir, isso eu não nego. Portanto, se vocês curtirem esse vídeo e quiserem a continuação com as próximas temporadas, pode apostar que eu faço. Então deixe seu comentário com a sua opinião, seu like, seu dislike, me segue no Insta para atualizações e até uma próxima. Falou!